A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, você está aqui na Escola Caminho de Emaús e nós vamos, através desse vídeo, estudar um pouquinho sobre o primeiro módulo e o livro 1, tá? O primeiro módulo nós temos 5 livros, tá? O primeiro livro é Bibliologia, a Doutrina das Escrituras. O segundo livro é Teologia, a Doutrina de Deus. Terceiro livro, Cristologia, a Doutrina de Jesus Cristo. Pneumatologia, a doutrina do Espírito Santo, e Antropologia Bíblica, a doutrina do homem. Hoje nós vamos iniciar o estudo com Bibliologia, a doutrina das Escrituras, tá? Chamada Escritura Sagrada, Sagradas Escrituras, simplesmente Escrituras ou Palavra de Deus, a Bíblia se constitui na única regra de fé e conduta do cristão. Ela contém a mente de Deus, o estado espiritual do homem, o caminho da salvação, a condenação dos impenitentes e a felicidade dos santos. Suas doutrinas são santas, seus preceitos são leis, suas histórias são verídicas e suas decisões irrevogáveis. Então, compreender a origem das Escrituras, o propósito, o alcance da Bíblia Sagrada é condição indispensável para todos quanto buscam compreender qual é a boa, santa e agradável vontade de Deus e a estarem habilitados a cumpri-la em suas vidas diariamente. Ok? Vamos lá. Nesse primeiro livro, nós temos 7 capítulos. O primeiro capítulo que hoje nós vamos estudar é a necessidade das Escrituras. O segundo capítulo é a inspiração das Escrituras. O terceiro capítulo, harmonia e unidade das Escrituras. O quarto capítulo, Jesus, o tema das Escrituras. Quinto capítulo, a autoridade das Escrituras. E o sexto capítulo, a canonicidade das Escrituras. E, por fim, o capítulo 7, o valor eterno das Escrituras. E, por fim, tem a conclusão e depois a bibliologia. Você que está aí com sua apostila, o capítulo 1 nos diz a necessidade das Escrituras. Vamos lá. A existência das Escrituras só pode ser aceita e a sua mensagem assimilada na medida da nossa compreensão da necessidade da revelação de Deus. Isto é, a Bíblia Sagrada é o livro, é o registro da revelação especial de Deus. Tudo quanto o homem necessita saber acerca de Deus e do seu propósito redentor para com a humanidade caída, ele encontrará nas Escrituras. As Escrituras, pois, se tornaram necessárias e a sua existência é justificada, pelo menos, pelas seguintes razões. Então vamos lá, algumas razões pelos quais existe a necessidade das Escrituras. Primeira razão, por causa do homem. Por que existem as Escrituras? Por causa da queda do homem. Em Romanos capítulo 3, versículo dos 10 aos 18, diz assim: não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há só um. A sua garganta é um sepulcro aberto. As suas línguas tratam enganosamente. Peçonha e diáspide estão debaixo dos seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura. Seus pés são ligeiros para derramar sangue. Em seus caminhos em seus caminhos há destruição e miséria, e não conhece o caminho da paz. Não há temor não há temor de Deus diante dos seus olhos. Então veja bem, lá no Jardim do Éden, o homem, ele, por causa da desobediência, ele caiu em pecado, no erro. Então há a necessidade desse conhecimento do pecado lá atrás, o pecado original, para que nós venhamos compreender que nós necessitamos da revelação escrita por Deus. Qualquer coisa que você queira saber sobre Deus, sobre as coisas celestiais, sobre a salvação, tudo está contido nas Escrituras Sagradas. Não adianta a gente querer
procurar em outros locais, em outros livros, por outros meios. Não. Se esses meios que nós vamos procurar, se não estiver baseado nas Escrituras Sagradas, é perca de tempo. Porque tudo que o homem precisa para compreender Deus, Jesus Cristo, o Espírito Santo, a vida eterna, a salvação, pecado, tudo está contido nas Escrituras Sagradas, tá? A queda do homem impediu não só a sua liberdade de escolher de escolher e fazer o que é bom. A queda imbuiu a capacidade criadora do homem, bem como a sua capacidade de assimilação da revelação de Deus dentro dos moldes até então conhecidos. O estado da queda do homem é descrito nas seguintes palavras do apóstolo Paulo, foi onde nós lemos em Romanos capítulo 10, capítulo 3, versículo do 10 ao 18. Em estado de queda e de desgraça, o homem já não desfrutava do privilégio de ouvir a voz de Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. Antes, o homem, quando vivia na sua inocência, né, Adão e Eva, eles tinham a capacidade e a sensibilidade de ouvir a voz de Deus todos os dias, na viração do dia, como diz a palavra de Deus em Gênesis capítulo 8. Ele ouvia a voz de Deus que passeava no jardim pela viração do dia. Aprouve, porém, a Deus fazer uso da palavra escrita como meio de conduzir o homem caído à luz, ao arrependimento, à confissão e à redenção. O homem no seu pecado, na sua atual condição espiritual, quase impossível de ouvir de uma forma audível a voz de Deus, a voz do Espírito Santo, falando ao seu coração, falando aos seus ouvidos. Mas através das Escrituras, através da sensibilidade que nós adquirimos ao compreender as Escrituras e viver as Escrituras Sagradas, nós até adquirimos a capacidade de ouvir, né, a voz do Espírito Santo no nosso coração para cumprir assim a palavra de Deus, a vontade de Deus. Mas o homem perdeu a capacidade do Jardim do Éden, a capacidade de ouvir literalmente a voz de Deus, né, que ele tinha lá no Jardim do Éden. Agora aprove a Deus nós ouvirmos e compreendermos a vontade de Deus através das Escrituras Sagradas. Através das Escrituras, Deus desce ao nível da compreensão do homem e, com o auxílio do Espírito Santo e da exposição do Evangelho, faz da Bíblia Sagrada a porta de escape e de volta do homem ao estado de graça perdido decorrente à queda. Então veja aí a necessidade das Escrituras Sagradas. A primeira necessidade por causa da queda do homem. Segunda necessidade, por causa do amor de Deus. É difícil compreender como Deus, podendo viver sem o homem, criou meios verdadeiros laços de amor, através dos quais traz o homem de volta à sua presença, como se lhe fosse impossível viver sem a companhia e a amizade do homem. Veja o quão amor Deus tem pelo homem, que ele cria meios, né, para que traga o homem de volta, né, à sua companhia. É o que está escrito em Oséias 11, versículo 4. Atrai-os com cordas humanas, com laços de amor, e flui para que eles com os que tiram o jugo de sobre as suas queixadas e lhes dei mantimentos. Veja o que Deus fala aí acerca do amor dele pela vida do homem. Ele atrai com cordas humanas, com laços de amor. E Deus continua, né? Eu fui para eles como os que tiram o jugo de sobre as suas queixadas e lhes dei mantimento. Ou seja, Deus liberta o homem e conduz o homem para perto de si, mais uma vez, né? Através das Escrituras. Veja bem, a existência das Escrituras é prova mais do que plausível dos esforços de Deus
no sentido de aproximar o homem do seu meigo coração. O testemunho milenar das Escrituras é que Deus se dá a conhecer. A nossa crença, bondade em Deus para nos conduzir necessariamente à compreensão de que através da sua palavra ele se revela pessoalmente àqueles que ele criou. Deus fez o homem capaz e desejoso de conhecer a realidade das coisas. Será que ele ocultaria uma revelação que satisfizesse esse anelo? Pelo contrário, diz o profeta de Deus, o profeta Oséias continua: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor como a alva que está à sua saída, e ele nos virá como a chuva seródia que rega a terra. A revelação de Deus é possível, é progressiva e ela é certa. Então, a revelação de Deus nas Escrituras Sagradas, ela é progressiva. Por isso que o profeta diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. E em 1 Coríntios 13, 12, diz assim: agora só podemos ver e compreender um pouquinho a respeito de Deus, como se estivéssemos observando seu reflexo num espelho muito ruim. Mas o dia chegará quando o veremos integralmente, face a face. Tudo quanto sei agora é obscuro e confuso, mas depois verei tudo com clareza, tão claramente como Deus está vendo agora mesmo o interior do meu coração. Isso aqui é a versão mais atual das Escrituras Sagradas, por isso tem umas palavras aqui que são um pouquinho diferentes. Mas a essência é a mesma, né? O sentido é o mesmo. 1 Coríntios 13, versículo 12. Hoje nós vemos Deus, hoje nós podemos desfrutar da presença de Deus de maneira parcial, mas um dia nós o veremos face a face. E tudo claramente como Deus está vendo, e nós o veremos claramente, assim como Deus claramente vê o que está dentro do nosso coração. Então Deus, ele vê claramente o que é nós, como nós somos verdadeiramente. Nós não podemos vê-lo, mas um dia chegará em que nós o veremos face a face. Amém? O terceiro propósito pela qual da existência, da necessidade das Escrituras Sagradas, é por causa da igreja. A primeira é por causa da queda do homem. A segunda razão é por causa do amor de Deus. E a terceira razão, por causa da igreja. Vamos lá. Uma vez que a Escritura nos foram dadas como proveitosas para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Como compreender a igreja caso as Escrituras não existissem? Não existiria igreja. Se não houvesse as Escrituras Sagradas, é impossível a gente imaginar uma igreja sem a leitura das Escrituras Sagradas, né? Salvo aquelas igrejas perseguidas, né, da antiguidade, em que perseguiam e rasgavam, queimavam as Bíblias, mas mesmo assim eles guardavam, eles conseguiram esconder uma parte das Escrituras Sagradas, e através daquelas Escrituras, através daquela página, né, das Escrituras, eles cultuavam a Deus e citavam, porque rasgavam as Bíblias físicas, mas não podiam rasgar a Bíblia, a palavra de Deus no coração dos crentes. Então os crentes, mesmo sem a Bíblia física, eles cultuavam a Deus, porque eles guardaram a palavra de Deus no seu coração, né? Como diz lá em Salmo, né? Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Então não tem como nós imaginar a igreja sem as Escrituras Sagradas. A igreja, sua organização, seu governo e seu serviço seriam simplesmente inconcebíveis caso a Bíblia não existisse. Assim como o Estado
né, o Estado que nós vivemos, né, necessita de uma Constituição baseada na qual os governantes e legisladores possam governar e legislar. De igual modo, a Igreja depende da ação reguladora das Escrituras Sagradas. Então, a organização da Igreja, as instituições das igrejas, como a prática do batismo, o conhecimento que existe os dons do Espírito Santo, a Santa Ceia, os dogmas, enfim, tudo que engloba a igreja, que nós vamos aprender no segundo módulo sobre eclesiologia. Se não houvesse a presença das Escrituras Sagradas, de maneira nenhuma nós estaríamos perdidos, né? Vamos continuar aqui. O quarto motivo pela qual existem as Escrituras é por causa do cristão individualmente, né? Nós vimos que é por causa do amor de Deus, nós vimos que a primeira necessidade por causa da queda do homem, a segunda necessidade por causa do amor de Deus, terceira necessidade por causa da igreja e a quarta necessidade pelo qual a existência das Escrituras é por causa do cristão individualmente. A regra cristã do certo e do errado é a palavra de Deus. Os escritores do Antigo e do Novo Testamento, tudo o que os profetas e os homens santos da antiguidade escreveram, quando movidos pelo Espírito Santo, toda a escritura que foi dada pela inspiração de Deus é realmente proveitosa para a doutrina e para ensinar toda a vontade de Deus, para a reprovação do que lhe é contrário, para a correção do erro, para instruir-nos e treinar-nos na justiça. É o que está escrito em 2 Timóteo 3, o 16 e o 17. A Bíblia é lâmpada para os pés do cristão, bem como luz para todos os seus caminhos. Ele a recebe com a sua única regra do que é justo e do que é errado, e tudo aquilo que realmente é bom ou mal. Ela, as Escrituras, nada tem como bom senão aquilo que nela contém, quer diretamente ou por simples consequência. Nada tem como mal senão o que ela proíbe, quer claramente ou por inferência inegável. O que quer dizer isso aqui? O que a Bíblia fala que é mal é porque é mal. O que a Bíblia fala que é bem é porque é bem. Porque a Bíblia é a vontade de Deus. Amém? Segundo capítulo, a inspiração das Escrituras. Vamos lá. Vamos tentar explanar pelo menos um pouco esse segundo capítulo. O uso do termo inspiração tem a finalidade de designar a influência controladora que Deus exerceu sobre os escritores da Bíblia. Tem a ver com a habilidade comunicativa do Espírito Santo de receber a mensagem divina e de registrá-la com absoluta exatidão. O que diferencia a Bíblia dos demais livros do mundo é a inspiração divina. É devido à sua inspiração que a Bíblia é chamada a palavra de Deus. Então não existe nenhum livro na face da terra que possa ser chamada de inspirada. O único livro que é inspirado é a Bíblia Sagrada. Muitos escritores escrevem os seus livros, né? Mas ali a inspiração divina é as Escrituras. Porque se eu for escrever um livro baseado em assunto das Escrituras Sagradas, eu não estou sendo inspirado, eu estou sendo iluminado pelo Espírito Santo. Porque a minha base já são as Escrituras. Então a Escritura é a base de tudo. Se eu for escrever um artigo, se eu for escrever um livro, se eu for escrever um projeto, se eu for... Essa apostila, como eu desenvolvi essa apostila com a ajuda do Espírito Santo, ela não é inspirada. Você não vai pegar essa apostila e deixá-la como inspiração. Não. Ela é apenas uma ferramenta pelo qual nós nos achegamos às Escrituras Sagradas. Porque ela é inspirada nas Escrituras Sagradas. Então, não há livro na face da terra que seja inspirada, né? Se não for as Sagradas Escrituras. Então vamos lá. Primeiro, o fato da inspiração das Escrituras.
É muito interessante compreendermos a contribuição exata do fato de que a inspiração divina das Escrituras resume o propósito divino da revelação. Este é um assunto que precisa ser exposto com a mais absoluta clareza face às objeções contra ele levantada. Então nós vamos ver, mas é bem sabido que as Escrituras, elas durante todos os séculos, elas sofreram perseguição. Os homens tentam de várias maneiras tentar desmenti-la, tentar contradizê-la, né? Tentar negar a sua inspiração, a sua veracidade. Então as Escrituras, ela é um milagre. Por quê? Porque todos os livros vieram, fizeram história, foram best-seller e passaram. Mas a palavra de Deus, ela permanece de séculos em séculos, né? Como o próprio Jesus disse. Todas as coisas passarão, mas as Escrituras não hão de passar, né? Vamos lá, número 2. O que a Bíblia diz acerca da sua inspiração? Como qualquer outra doutrina bíblica, a doutrina da inspiração deriva das Escrituras. A Bíblia mesmo testifica abundantemente da sua inspiração e sustenta o ponto de vista mais escrito com respeito ao assunto. Os escritores do Antigo Testamento tinham consciência de que escreveram aquilo que o Senhor lhes mandava. Então, as Escrituras Sagradas, elas foram inspiradas por Deus, mas Deus usou os escritores. E os escritores da Bíblia Sagrada, eles tinham plena consciência de que o que eles escreviam ali era inspiração divina. Vamos a alguns exemplos aqui, ó. Em Êxodo capítulo 17, 14, diz assim, ó. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para a memória num livro e retrata-o aos ouvidos de Josué, que eu totalmente hei de riscar a memória de Ameleque debaixo dos céus. Então Moisés recebeu a ordem divina para escrever, né, o que está escrito no livro de Êxodo. E no mesmo livro, Êxodo 34, 27, diz: disse mais o Senhor a Moisés: escreve essas palavras, porque conforme ao teor dessas palavras, tenho feito aliança contigo e com Israel. Tá vendo? A veracidade das Escrituras, o próprio Moisés escreveu e testificou que o que ele escreveu foi inspiração divina. E tem mais. Números 33, 2 diz... Números 33, versículo 2. Escreveu Moisés as suas saídas, segundo as suas jornadas, conforme ao mandato do Senhor. E estas são as suas jornadas, segundo as suas saídas. Então diz aqui que todo o processo de caminhada no deserto do povo de Israel, Moisés escreveu todos detalhadamente. Quando fala aqui, todas as suas saídas são todas as paradas que Israel parava no deserto e todas as suas saídas. Toda vez que Deus mandava Moisés dar ordem ao povo para que saíssem daquele acampamento para continuar a sua caminhada durante os 40 anos, Moisés registrou no livro. Isso que está escrito em Números 33, versículo 2. Mas vamos para Isaías. Isaías também teve por inspiração divina e ele mesmo tinha ciência disso. Isaías capítulo 8, versículo 1. Disse-me também o Senhor: toma um grande rolo e escreve nele com caneta de homem. Apressando-se ao despojo, apressou-se à presa. Tá vendo? O próprio Isaías também escreve que os seus escritos são inspirações divinas. Isaías 30, versículo 8. Vai, pois, agora, escreve isto numa tábua perante eles e registra-o num livro, para que fique até ao último dia, para sempre e perpetuamente. O próprio Isaías também reconhecia a ação divina, a ação do Espírito de Deus, né?
nos seus escritos. Jeremias 25. Vamos para Jeremias 25. E trarei sobre aquela terra todas as minhas palavras, que disse contra ela, a saber, tudo quanto está escrito neste livro que profetizou Jeremias contra todas estas nações. E Jeremias 30, versículo 2. Assim falou o Senhor Deus de Israel, dizendo, escreve num livro todas as palavras que tenho falado. Tá? Ezequiel, mais um profeta que foi inspirado, obviamente inspirado por Deus, ele testifica em Ezequiel 24, versículo 1 e 2. E veio a mim a palavra do Senhor no 9º ano, no 10º mês, aos 10 do mês, dizendo, filho do homem, escreve o nome deste dia, escreve deste mesmo dia, porque o rei de Babilônia se pôs contra Jerusalém nesse mesmo dia. Jeremias, capítulo 25, capítulo 24, versículo 1 e 2. E por fim, Daniel, capítulo 12, versículo 4, diz assim, e tu, Daniel, encerra estas palavras e sela este livro até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra e o conhecimento se multiplicará, ou seja, a ciência se multiplicará. Então Deus, ele falou para Daniel, estava escrevendo, ele falou, sela e guarda esse livro para o fim do tempo. Ou seja, tudo que você está escrevendo aqui, não se preocupe, não é para a nação de Israel, é para as gerações futuras. E Daniel tinha ciência de que o que ele escreveu era inspiração divina. Então, com esses escritos, a própria Bíblia, ela diz de si própria a respeito da sua inspiração, tá? Vamos continuar aqui, ó. Os profetas tinham consciência de que eram portadores de uma mensagem divina. Portanto, ao introduzir a fórmula assim diz o Senhor, veio a minha palavra do Senhor, assim me mostrou o Senhor Jeová, e etc. Estas fórmulas se referem à palavra falada, porém se aplicam também à palavra escrita. Veja o que está escrito em Jeremias 36. Jeremias 36. Eu tenho que procurar aqui, Jeremias 36, versículo 27. Vamos lá. Livros. Jeremias, capítulo 36, versículo 27. 27 diz assim, ó. Então veio a Jeremias a palavra do Senhor depois que o rei queimara o rolo, com as palavras que Baruque escrevera da boca de Jeremias, dizendo. Aí ele começa a falar, vamos pular para o versículo 32 que diz, Tomou, pois, Jeremias outro rolo e deu a Baruque, filho de Nerias, o escrivão, o qual escreveu nele, por boca de Jeremias, todas as palavras do livro, do livro que Jeoiaquim, rei de Judá, tinha queimado no fogo. E ainda se lhes acrescentaram muitas palavras semelhantes. Então o rei mandou queimar os escritos de Jeremias. Jeremias mandou o Baruque, outra vez, pegar um outro rolo e escrever todas as palavras que Jeremias já havia mandado escrever no rolo que foi queimado pelo rei. Porém, Jeremias agora acrescenta mais palavras, ou seja, agora mais palavras de juízo vinha contra, né, aquele rei. Então isso mostra que não era só palavra falada, quando eles falavam assim diz o Senhor, assim fala o Senhor Jeová, não era só palavras faladas, era palavra também escrita, tá? Vamos continuar aqui. Os escritores do Novo Testamento, com frequência, citam passagens do Antigo Testamento, como palavras de Deus ou do Espírito Santo, como, por exemplo, Mateus capítulo 15, versículo 4, diz assim, porque Deus ordenou dizendo, honra teu pai e a tua mãe, e quem maldisser o pai ou a mãe, certamente morrerá. Isso aqui, Jesus, ele está citando, obviamente, o Antigo Testamento. Em Hebreus 3, versículos 7 e 8 diz, portanto, assim diz o Espírito Santo, se ouvires a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provação, no dia da tentação, no deserto. Hebreus também,
está dizendo, citando, né, o Antigo Testamento. Paulo fala de suas próprias palavras como palavras que o Espírito lhe havia ensinado. Veja bem. 1 Coríntios 2, versículo 13. As quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana. Não que a palavra de sabedoria humana ensina, mas como as que o Espírito Santo ensina, comparando com coisas espirituais com as espirituais. Então Paulo também tinha plena ciência de que os seus escritos, né, as suas epístolas também eram inspiradas por Deus, pelo Espírito Santo. Sua mensagem aos Tessalonicenses é a palavra de Deus, como diz em 1 Tessalonicenses 2,13. Finalmente diz na passagem clássica da inspiração, em 2 Timóteo 3,16 diz: toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir em justiça. Ok? Então, dito isto, nós vamos agora para a natureza da inspiração das Escrituras. Aqui nós vemos aqui 3 tipos de natureza, né, mais estudada pelos estudiosos, né, das Escrituras. A primeira é a inspiração mecânica. Qual é a natureza certa da inspiração das Escrituras? É a inspiração mecânica, que é a primeira, a inspiração dinâmica ou a inspiração orgânica. Bom, a inspiração mecânica mostra que o Deus, ele apenas mandava eles escreverem e eles escreviam, sem consciência daquilo que estavam, né, escrevendo. Essa é a inspiração mecânica, erroneamente aceita por várias pessoas. Já a dinâmica, essa inspiração dinâmica, ela mostra que o dinamismo dos homens, eles escreviam só aquilo que eles tinham ciência, só aquilo que eles tinham sem ajuda de Deus. Mas a terceira, que é a inspiração orgânica, essa é a mais aceita entre os acadêmicos e estudantes do genuíno das Escrituras Sagradas. O que é a inspiração orgânica? Deus, com a sua soberania, usou homens tais como eles eram para escreverem as Escrituras Sagradas. Ou seja, o homem não era apenas um robô, o homem não era apenas amanuense, né? Ou seja, o Espírito Santo pegava na mão deles e eles escreviam. Não. Os homens, inspirados por Deus, e através da sua capacidade intelectual, eles escreveram as Escrituras Sagradas. Muito bem. Dito isto, nós vamos ver no próximo vídeo 4 provas da inspiração da Bíblia, ok? Porque o vídeo já está ficando um pouco longo, então até o próximo vídeo nós vamos estudar, ainda no 2º capítulo ainda, as 4 provas da inspiração da Bíblia. Então, até o próximo vídeo. Fica com Deus.